Fala, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira e uma semana diferente se inicia. Hoje é um dia diferente. Há um ano atrás, tínhamos o 8 de janeiro de 2023. Um dia que agora estão tentando transformar em um novo marco. Marco este que tenta direcionar grande parte do país para uma ideia que a esquerda é a grande defensora da democracia e a turma da direita é a pior coisa que existe. E para falar sobre isso, gente, a gente vai falar ao longo do vídeo de hoje, basicamente, apenas sobre o dia 8 e as coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que a imprensa está repercutindo. E eu quero começar o vídeo trazendo algumas matérias. Começa inclusive com a entrevista de um ex-ministro do Lula que diz que essa história de golpe, balela, conversa mole. E aí eu quero trazer também um texto do Mário Sabino, que eu acho que foi um dos melhores textos publicados nas últimas horas sobre o dia 8 de janeiro, as pontuações que ele faz, e inclusive é um cara que não é bolsonarista de jeito nenhum. E aí a gente encerra esse tema com um tweet do Marco Sintra, um cara de direita, e um cara que fala sobre a forma como a história é construída, normalmente na verdade escrita, na verdade pelos vencedores. E isso nos conecta com o segundo tema. A gente tem 3 grandes jornais no país, que tem, o próprio jornal impresso, Globo, Folha e Estadão, e todos eles dedicaram um editorial, que fala em nome do grupo, para falar do dia 8. E eu quero dar uma olhada nesses editoriais, fazer algumas ponderações e depois trazer uma nota também deveras interessante do Jamil Chad, que ele fala especificamente das movimentações internacionais para garantir a democracia no Brasil. E eu quero relembrar algumas coisinhas e encerramos com a reflexão, muito diferente do editorial do Estadão, mas que foi publicado no Estadão, sobre o atual cenário das coisas no Brasil. E vamos começar que tem muita coisa. E vejam só, antes de falar da entrevista do ex-ministro petista, o UOL nos conta que ato do dia 8 de janeiro em Brasília, convocado pela esquerda, reúne poucos participantes. Isso daqui vem sido uma tônica que vem se repetindo. A esquerda não consegue colocar pessoas nas ruas desde que acabou o imposto sindical. Desde que acabou. Me perdoa, mas essa é a verdade. O ato convocado pela esquerda em Brasília para este domingo recebeu baixa adesão. Uma tenda serviu para abrigar quase todos os participantes. Então, assim, a nota não fala em números, mas imagine quão pequeno é um ato para uma tendinha você colocar todo mundo embaixo. Eu acho que não deu nem 20 pessoas, pelo visto. Michele Araújo, de 46 anos, reconheceu que havia menos gente do que gostaria. A manifestante avalia que a maioria das pessoas não entende o tamanho do risco de golpe que o Brasil correu e por isso não se engaja. Ou talvez a maioria das pessoas entende o que aconteceu e sabe que golpe jamais existiu e é pura narrativa que a esquerda, com apoio da Rede Globo, está tentando emplacar. E aí, no dia de ontem, o Poder 360 publicou a entrevista que eles fizeram com Miro Teixeira, ex-ministro das Comunicações do Lula. Não houve risco de golpe no 8 de janeiro. Segundo o ex-deputado, ex-ministro de Lula, há exagero na avaliação de que o país quase enfrentou um rompimento democrático em 2023. Ele tá ali, ó. Ele destoa da avaliação da esquerda de que o país esteve na iminência de um golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023. Para ele, a melhor definição daquele dia é balbúrdia, que acho que vem na mesma linha do que o José Múcio, atual ministro da Defesa do Lula, falou para a Folha de São Paulo e comentamos ontem. Abre aspas. Digamos que aquela balbúrdia se transformasse em golpe. Por absurdo, Lula seria retirado do poder, assim como Alckmin, Lira, Pacheco, seus sucessores. Veja como tenho razões para dizer que a democracia não esteve ameaçada. Precisaria de um passo seguinte, que é declarar a vacância da presidência. Quem faria isso? Quem ia falar que acabou, Tá vaga a presidência. Não há um nome. Esse líder, diz Miro, não seria Jair Bolsonaro. E o motivo é simples. Se havia intenção de dar um golpe e aderência das forças, teria feito enquanto ele ainda estava no poder e tinha as facilidades do posto. Abre aspas. Não se sabe sequer se Bolsonaro seria do paladar de uma cúpula militar. E aí, se fosse, teria feito o golpe enquanto ele era presidente. Seria a manutenção do poder. Em janeiro, já não mais. Se houvesse golpe, não seria para entregar o poder a ele, disse o ex-ministro de Lula. E aí, botei aqui,
Eu queria botar depois. Realmente botar depois, tem que for fora de ordem. Mas aqui, a gente vai falar sobre esse tweet lá na frente. É porque eu dei um zoom nele. Só ficou fora de ordem. Antes de falar desse tweet, que ficou fora de ordem, o Mário Sabino, agora de madrugada, 2 da manhã, do dia 8, né? Então hoje, publicou uma nota que eu achei uma das mais interessantes sobre tudo que está acontecendo no país e simplesmente mostrando toda a hipocrisia. Tá absurdo o que a imprensa está fazendo. Isso com o total apoio da turma da esquerda, óbvio. E já começa com a manchete. É lorota que havia plano de golpe em 8 de janeiro. E ele sai fazendo várias ponderações que eu acho que falam por si só. Ele começa falando o seguinte: não havia plano de golpe no dia 8. O que houve foi um quebra-quebra. Quebra-quebra, balbúrdia, vandalismo. Tem tantas formas de descrever o que aconteceu, mas golpe, pelo amor de Deus. E você vê, não é um cara bolsonarista, promovido por gente mequetrefe, e ele já traz informação que também é interessante. E isso ocorreu em uma Praça dos Três Poderes estranhamente despoliciada. Exatamente o que o José Múcio falou para a Folha de São Paulo, que se a polícia tivesse feito a parte dela, eu acho também que se o GSI tivesse feito a parte deles, o Ministério da Justiça, etc, tudo mais, você tinha evitado. Você poderia ter evitado tudo, mas por alguma razão não fizeram. O quebra-quebra de bolsonaristas pode ser considerado um ato de quem toca o terror? Na visão do Mário Sabino, pode. Embora muitos dos seus participantes não tivessem consciência disso. Foi grave? Claro que foi. A turba era pró-golpe? Evidentemente sim. Os vândalos e seus financiadores devem ser punidos com severidade? Não há dúvida, desde que em obediência ao devido processo legal, infelizmente ignorado. Mas o país viu sua democracia ameaçada pelo quebra-quebra? Francamente, não. Conversa mole. Balela. Um ano depois, querem convencer você do contrário. Mandando pegar o dia 8 de janeiro para colocar um tijolinho a mais em todo esse processo que vem sendo feito no Brasil. Não é há 5 anos do governo Bolsonaro, é pelo menos, se eu for falar assim, colocar um momento, pelo menos desde os idos dos anos 2000, 90, 2000, e com base no que eu digo isso. Certa vez, a Folha de São Paulo publicou uma nota. E a gente comentou isso num... Eu acho que o nome do dossiê é Pai das ONGs. Se não for, é o nome do capítulo que tá no Atlas, em um dos Atlas do ano passado. O Fernando Henrique Cardoso, certa vez, ele estava na Europa, conversando com a turma da Terceira Via, que era a governança progressista, era o nome desse encontro. E aí, a Inglaterra estava passando por alguns problemas, o crescimento de grupos políticos mais conservadores, e o Tony Blair assim muito preocupado, e o Fernando Henrique Cardoso se gabava. E no Brasil, ninguém mais ousava bater no peito e falar: eu sou conservador. Não existia mais isso no Brasil. Não existia, assim, tinha simplesmente sumido. No Brasil você tinha a esquerda e você tinha a esquerda. Só tinha essas duas opções. O Fernando Henrique com o PSDB, o Lula com o PT. Até nível de parlamento, gente, quem eram os parlamentares de direita? As pessoas, quem sabe, podem pensar um, dois, três, assim, acho que super experts no assunto, que acompanharam a história, viveram, talvez citem uns 50. É que eu tô sendo, acho que, bem generoso. No universo de 584? 594? Acho que é pouco, né? E aí as coisas mudaram. E desde aquela época você vê a imprensa, vem fazendo a construção, a construção, a construção. Eu acho que vocês nunca viram se referir a qualquer pessoa que não fizesse parte do establishment, a qualquer pessoa que não rezasse a cartilha de esquerda, como algo que não fosse extrema-direita, ultradireita, ou qualquer tipo de adjetivo que sirva para você denegrir e desumanizar a imagem dessa pessoa. Algum rótulo negativo. É sempre algum rótulo negativo. E esse dia 8, eles estão tentando fazer exatamente isso. Criar um novo marco. O marco da defesa da democracia e tentar assim sepultar de uma vez por todas qualquer chance de você aceitar que exista uma oposição no Brasil. Eles querem desumanizar de vez. Que golpe é esse que o maior interessado
Não aconteceu nele, não. Um ano depois, querem você no contrário, de que havia uma ameaça planejada de articular de golpe. Lorota. Tanto é que até agora estão à procura de idealizadores. Isso é interessante, né? Quem foi que idealizou o golpe? Até agora ninguém achou. Mas enfim. Que golpe é esse em que o maior interessado, Jair Bolsonaro, estava na Flórida e nem deixou um preposto no país? É uma pergunta que ninguém vai saber responder, né? Porque não tem resposta. Porque não é um golpe. Que golpe é esse? Sem presidente da República em palácio, sem ministro do Supremo na sede do tribunal e sem deputado e senador no Congresso. Né? É um golpe ao domingo. No domingo. Cadê os chefes militares do tal golpe? Não existe o golpe sem os militares. No auge da confusão que se instaurou na cúpula do governo, não havia líder do quebra-quebra com quem negociar. E o José Múcio, inclusive, falou isso na sua entrevista para a Folha de São Paulo. Segundo reconheceu igualmente em entrevista ao jornal Carioca, o ministro da Defesa escolhido por Lula, José Múcio. A gente acabou de falar. O Múcio também afirmou, aspas, podia ser até que algumas pessoas de instituições quisessem, mas as forças não queriam golpe. É a história de um jogador indisciplinado, em uma equipe de futebol, ele sai, a equipe continua. No final, me parecia que havia vontades, mas ninguém materializava porque não havia uma liderança. Você pode dizer, no governo anterior haviam pessoas que desejavam um golpe, mas não havia um líder que dissesse assim, nós queremos, eu sou o chefe, vamos. Não existe revolução sem o chefe. Ele está fez do governo anterior, então nem Bolsonaro, segundo o Múcio, falava coisas assim, diferentemente do que o consórcio prega. José Múcio Monteiro está certo. Não existe revolução sem chefe. Não existe plano de golpe sem chefe. Quebra-quebra, perpetrado por cretinos fundamentais, não é articulação de nada, é desarticulação. E o quebra-quebra terminou quando as forças da ordem finalmente entraram em ação, sem que tivesse de enfrentar qualquer resistência, até porque ninguém tinha uma ferramenta, ninguém tinha nada, talvez no máximo um pedaço de pau que acharam em algum lugar. Gente, pelo amor de Deus, né? Pela enésima vez, repita-se, nunca houve condição objetiva para dar golpe sob a presidência de Jair Bolsonaro. Não havia apoio das forças, não havia apoio da maioria da classe média, não havia apoio de banqueiros e grandes empresários. Pelo contrário, os liberais, Faria Lima, o mercado, é 100% lulista. Não havia apoio de parte substancial do Congresso, sequer havia apoio do Congresso para governar. Não havia apoio externo. A gente até vai falar sobre isso que saiu a nota. Seu Jamil Chad, sempre ele, porta-voz da OTAN. E não havia apoio na grande imprensa. Tudo isso existia em 1930 e 1964. Lembra do famoso editorial do Globo que apoiou 64? Não tinha agora. A turba que se iludiu com essa possibilidade inexistente partiu pro quebra-quebra, justamente porque entendeu que ninguém daria golpe nenhum. Se os vândalos queriam provocar golpistas do exército a sair dos quartéis em favor deles, isso está longe de ser plano. Não tem nada. Foi a ideia mais estúpida que poderiam ter. Militar, golpista ou não, preza a ordem acima de tudo. Sem precisar trazer nada assim absurdo, cartas, mensagens vazadas, com apontamentos simples de entender. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, assim, sabe, meramente informado, consegue ler e entender que é pura balela. Pura balela. Só que a esquerda, com o apoio do consórcio, quer se valer daquela máxima, né? Que a história é escrita pelos vencedores e aproveitar, eles têm os meios de comunicação, tentar massificar essa ideia para enganar os incautos. E aí, o Marco Sintra escreveu... acho que eu falei thread, não, um tweet, na verdade, muito longo. Eu dividi na metade porque senão eu não consigo ler. E ele fala o seguinte: sim, a história é sempre contada pelos vencedores. Lendo os jornais hoje, não pude deixar de notar o ufanismo e as autocongratulações que cercaram as narrativas do dia 8 de janeiro, quando a democracia foi salva no Brasil. Mas me chamou a atenção a declaração do Múcio, homem honrado, que tive a felicidade de conviver por uns anos na Câmara dos Deputados, que disse, em entrevista ao Estadão, continua achando que foi uma grande baderna. Vou nesta linha. Que havia entre usar como... Assim, ó, Múcio fala de baderna, o ex-ministro do Lula fala de balbúrdia, Mário Sabino fala de quebra-quebra.
Cara, tem tantas formas de descrever o ocorrido, mas golpe, assim, é um absurdo. É você, assim, distorcer o significado de uma palavra para você criar um cenário totalmente, assim, fora da realidade. Vocês sabem disso. Mas enfim, vou nessa linha. Que havia entre os acampados nos quartéis quem defendesse um golpe é tão provável quanto haver defensores de um golpe, né, com ferramentas em reuniões de grupos de esquerda. Até aqui, nada que comprometa o processo democrático. A questão é passar da imaginação aos fatos. No dia 8, o país amanheceu com relatórios das agências de informação sobre uma passeata até a Praça dos Três Poderes. Sabemos como passeatas degringolam, frequentemente e propositalmente por arruaceiros profissionais em depredação e violência. Vocês lembram das invasões do Congresso de 2006? As depredações ocorridas e também em 2013? O governo foi informado e, inexplicavelmente, não tomou as providências necessárias. Até o Múcio fala sobre isso. E aí por quê? Teriam visto uma oportunidade de consolidar a imagem de guerreiro pela democracia do recém-eleito presidente da República? Teriam visto uma oportunidade de preparar uma armadilha para um ex-presidente que se encontrava no exterior? Como sabiam que os manifestantes não possuíam ferramentas, as circunstâncias seriam favoráveis a deixar, e quem sabe até desejar, que baderneiros fizessem o trabalho sujo. Jogaram muito bem, venceram e agora eu conto a sua história. Nem sempre a que verdadeiramente ocorreu. Teria um ex-presidente que se evadira do país condições de comandar uma tomada de poder sem nenhuma ferramenta, sem comando, através de arruaças e depredações? Por que os arruaceiros e depredadores não foram presos no ato? Foram prender os transuentes e acampados no dia seguinte em frente ao quartel. Faz sentido isso? É claro que existirão conversas gravadas, bilhete de tudo que é tipo, defendendo um golpe, mas seriam provas de uma verdadeira conspiração? Uma ameaça à democracia? As ameaças da democracia assumem formas muito mais sofisticadas hoje em dia. E sabemos muito bem quais são elas. Vamos ver o que ocorre no dia 8, né? Que é ao longo do dia de hoje. A gente vai ver. E aí, eu peguei pra gente olhar. Ele tá falando, né? Realmente a história, quem conta são os vencedores. Sempre foi assim. E já deu a perceber que mesmo quando a turma de esquerda perdeu, né, eles continuavam com toda a potência, toda a mídia ao lado deles, ao longo aí de todo o governo Bolsonaro. Imagina agora, né, com todo o apoio do petismo. Mas vamos dar uma olhada. A gente já comentou isso, mas aqui só para mostrar. A própria turma do Fantástico fez questão de dar destaque ao documentário da Júlia do Alib, ou a Juliana do Alib, tô na dúvida agora. A do Alib, né? A jornalista do Alib, que ela fez com o Norton sobre o dia 8, né? A democracia resiste. Um ano depois da invasão dos prédios dos Três Poderes em Brasília, um documentário vai mostrar como a conspiração golpista foi derrotada. 8 de janeiro de 2023, o Brasil sofre uma tentativa de golpe, mas a democracia resiste. Enquanto aí, ex-ministro de Lula, o ministro da Defesa, alguns jornalistas minimamente honestos, mostrando claramente que não teve golpe nenhum. Olha a diferença. Quantas pessoas será que vão ver a entrevista do Poder 360 do Miro? Quantas pessoas será que vão ler o texto do Mário Sabino? Quantas pessoas será que vão ver o tweet do Marco Sintra? Agora, quantas pessoas viram Fantástico? Entende a diferença? Como é desproporcional a coisa? E a turma está se aproveitando disso para criar um novo marco histórico. Mas vamos lá. Já que a gente pegou aqui o Fantástico, vamos dar uma olhada na Globo. O editorial da Globo de hoje, do dia 8, é sobre terras raras. Mas a Globo falou sobre o dia 8 ontem. O editorial de ontem, publicado dia 7. Um dia para celebrar a democracia. E eu acho que dos editoriais, eu fiquei na dúvida qual foi o mais porco, o da Globo ou do Estadão. Eles são bizarros. Naquele dia, lembrando que um editorial é em nome do grupo. Você está representando a opinião do jornal. A instituição, o CNPJ Globo, acredita nisso. Naquele dia, num dos episódios mais sombrios da história do Brasil. Será que realmente é um dos mais sombrios da história do Brasil? Tá bom, né? Tem certeza que foi, porque já aconteceu tanta barbaridade no Brasil. Pra tratar isso como um dos mais sombrios, eu não sei, vai estar forçando a barra. Apoiadores de Bolsonaro invadiram e depedraram a sede dos Três Poderes em atos de vandalismo sem precedentes.
sem precedente. Olha que a turma da esquerda já aprontou cada uma. No primeiro momento, poderia parecer apenas uma manifestação fora de controle em razão da negligência da polícia. Não era? Foi a tentativa de golpe de Estado planejada e articulada ao longo dos meses que seguiram a derrota de Bolsonaro para Lula. Hoje, não há dúvida de que as intenções dos golpistas eram as piores. E eles citam lá uma fala de um cara aí no coisa. Se o roteiro do golpe fracassou, foi porque o Executivo, Legislativo e Judiciário agiram prontamente de maneira firme e coordenada para preservar as instituições da democracia. Tá forçando a barra, viu? Chefes dos três poderes fizeram questão de mostrar a união no momento crucial. A imprensa, cumprindo seu papel, manteve a população informada antes e durante os acontecimentos. A imprensa, antes e durante, né? Super informar. A Globo, meu Deus. As forças, é preciso reconhecer, também deram sua contribuição para a manutenção da normalidade democrática, quando sua cúpula estada a tomar parte no golpe recusou em peso envolver-se na trama. Os governadores também não se omitiram. No dia seguinte, depois do afastamento temporário do governador do Distrito Federal, Lula se reuniu com representantes dos demais estados, incluindo os governadores de oposição. Foi uma cena histórica. Diante dos riscos concretos, viu-se que não é fantasia afirmar que o Brasil tem instituições fortes e operantes. Cara, qual é o risco? Sabe assim, ó. Você não tem as forças, você não tem nenhum dos três poderes apoiando, você não tem nenhum governador apoiando, e você não tem mais pessoas pelo Brasil apoiando nada. Assim, nada. Qual é o risco? Eles brincam com a inteligência das pessoas. Mas como a gente vê que tem eleitor do Lula que faz tatuagem na testa, você vê que beleza, o cara ali acaba acreditando na Globo. Para além de punir os executores, é necessário aprofundar as investigações para chegar aos mandantes. Sobretudo, é essencial estabelecer que papel, se algum, tiveram Bolsonaro e as autoridades. A Globo quer enfiar Bolsonaro na cadeia. A Globo não desiste. Felizmente, o país voltou à normalidade democrática. Lula cumpre o mandato por qual foi eleito. O Congresso escolhido pelo povo faz seu trabalho, tem suas ressalvas, né? O Judiciário julga com independência, muita independência. A imprensa exerce seu papel fundamental de informar e fiscalizar. A gente tá vendo, né, o que a Globo tá fazendo, né? Não é propaganda política. Tudo isso só foi possível porque a sociedade, mesmo cindida nas urnas, rechaçou com firmeza a trama golpista que tentou encerrar o mais longevo período democrático da história do Brasil. A lamentar, nas comemorações previstas para amanhã, apenas a ausência de governadores da oposição sobre as mais diversas alegações, nada deveria ser mais importante do que celebrar a vitória da democracia no 8 de janeiro. Olha como eles estão tentando transformar isso em um novo marco histórico. Gente, da mesma forma que se fala tanto do 31 de maio de 1964, golpe, a ditadura, a censura, eles vão fazer a mesma coisa. O que eles estão fazendo esse ano, eles vão fazer ano que vem. Aí daqui a 4 anos, que completar os 5 anos, né? Eles vão fazer de comemoração de 5 anos. Aí quando for 2033, aí tem que fazer o de 10 anos, depois de 15, assim, as datas. E todo ano relembrando, mas assim, a cada 10 anos faz aquele especial. É absurdo o que tá acontecendo. É brincando realmente com a inteligência das pessoas. Aí, só abrindo aqui uma aspas nos editoriais, quem também meio que cancelou de última hora foi o Lira. Arthur Lira não estará presente no ato do dia 8 de janeiro. O presidente da Câmara alega problemas de saúde na família e já avisou o Lula, né, sua ausência. O político alega problemas de saúde, né, por isso que não vai. A desistência da participação do presidente da Câmara revela um certo distanciamento entre os poderes executivo e legislativo neste momento em que o país segue dividido politicamente. Assim ser, né, vai que piore. Mas vamos voltar. Aí vem o Estadão. O Estadão foi nojento esse editorial. Mas, nossa senhora. A ferida aberta do 8 de janeiro. Essa é a manchete. Esse é de hoje. 3 da manhã de hoje. Há um ano, o Brasil sofreu uma tentativa de golpe. Não eram manifestantes exercendo sua liberdade de expressão, mas grupos e pessoas que agiram contra as instituições democráticas e o resultado das eleições presidenciais. Então, crava. É golpe. Golpe. A invasão
e a depredação da sede dos três poderes configuram-se como um trágico episódio da história nacional que não se deu por acaso. Foi engendrado e alimentado ao longo dos anos. Olha, a Globo fala que foi no pós-eleição. Já o Estadão, não, olha, foi ao longo dos anos pelo bolsonarismo. Que é para você desumanizar. Você tem que criminalizar o bolsonarismo. É crime. Ser bolsonarista tem que criar o cenário para ter a lei. Se você é bolsonarista, é pra cadeia. Só porque você votou, você é pra cadeia. 60 milhões de pessoas na cadeia. É o objetivo da galera. E cujos efeitos continuam e continuarão sendo sentidos por muitos anos. Tá vendo aí, né? São criminosos. Tem que botar numa jaula. O 8 de janeiro não é mero fato pretérito, mas uma ferida aberta na sociedade. É sério isso? Gente, você acha que o cara quer estar... Olha só, hoje é segunda-feira. Esse vídeo vai ao ar 8h15 da manhã. Mas eu aposto que, no mínimo, 90% deste país. 90% não, porque tem muita gente, tem muito trabalhador que trabalha de noite. Mas eu boto 70% sem medo de errar, neste horário. Acabou de chegar no trabalho. Tá batendo no batente. Mal sabe que não sabe nem que dia é hoje. Já pegou 2 horas de condução, já tomou sol, já comeu, assim, às pressas, já deixou o filho na escola assim, na maluquice. E ninguém tá nem aí. Mas pro Estadão tem uma ferida aberta. Só pode se for no coração dos jornalistas, do consórcio. Assim, é uma distopia. Eles desenham um cenário que você fala, meu Deus do céu, velho. Que país essa galera vive? Que universo paralelo é esse? Continua havendo muita gente convencida de que se o regime democrático não seguir suas ideias e escolhas, ele já não seria democrático e, portanto, poderia ser derrubado. Não, velho. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. As críticas que as pessoas têm são bem pertinentes. Tanto que o tempo vai passando, e aí até o próprio Estadão, a Globo também, às vezes, a Globo não, a Folha, às vezes, outra, começa a concordar, olha, isso aqui tá demais, não, passou do ponto aqui, rapaz, aqui tá, olha o ordenamento jurídico, segue pela sombra, cara, tá demais, né, já passou o período de excepcionalidade, mas enfim. Esses liberticidas se dizem defensores da Constituição, mas na verdade são seus maiores inimigos, porque não aceitam qualquer forma de acordo político com aqueles que discordem. Não aceita. Tá bom. Deus está vendo. O 8 de janeiro impôs uma tarefa imensa ao Estado brasileiro, em especial ao Poder Judiciário. A tentativa de golpe não podia ficar impune. E aí, né, a Suprema Corte cometeu erros, exageros, não há dúvida, mas sua atuação proporcionou tranquilidade institucional ao país. Foi graças a essa coragem que os crimes contra o Estado democrático de direito não ficaram relegados ao esquecimento nem foram tratados como mero vandalismo. Há ainda muito a ser feito. Deve-se advertir no âmbito da responsabilização jurídico-penal. Não se faz justiça punindo os executores do crime e aliviando a responsabilidade dos mandantes e dos omissos. Essa palavra não é aleatória. Eles estão tentando criar toda aquela narrativa para falar, olha, quem estava calado também estava errado. Quem falou estava errado e quem não falou também está errado. Só tá certo quem estava denunciando desde sempre que hoje está tudo errado. O crime foi não falar nada. Foi ser omisso. Sabem de que o Estadão está falando, né? A defesa da democracia exige que os autores intelectuais dos crimes praticados no 8 de janeiro sejam devidamente processados e punidos. Sabe qual é o crime? O que é a autoria intelectual? É o quê? É você fazer um plano? É você desenhar em casa, em 4 paredes, com algumas pessoas e falar, olha, a gente tem que mexer nossos pauzinhos para fazer com que pessoas comecem a fretar ônibus e a gente consegue pessoas leves e eles vão destruir. Vocês querem realmente fazer com que as pessoas acreditem que teve isso. Não basta prender alguns intermediários ou mesmo alguns financiadores. É preciso que a justiça alcance os cabeças do esquema criminoso e isso até agora não foi feito. Que talvez não tenha, né? Talvez seja os gatos pingados que tiveram a mesma ideia ao redor de todo o Brasil e aconteceu o que aconteceu. Por óbvio, esse trabalho investigativo judicial sobre o 8 de janeiro, que ainda não foi realizado, não é justificativa para que o Supremo mantenha todos os inquéritos relacionados a atos antidemocráticos abertos. Ah, é?
Aí esse mesmo Estadão que diz, não, olha, essa turma, se não é do jeito que eles querem a democracia, tá tudo errado. Mas isso é uma coisa que a direita vem pontuando há muito tempo. Um ano depois do 8 de janeiro, é preciso que se diga, o país precisa voltar à normalidade. É, isso tem. A turma tá pedindo isso há muito tempo. É o consórcio que tá batendo palma. Por sua vez, Lula não se mostrou à altura dos desafios. Em vez de unir institucionalmente o país, preferiu utilizar o 8 de janeiro em proveito político eleitoral. Será que o Estadão está fazendo o mesmo nesse editorial? Será que o Estadão não faz isso diariamente também para promover os ideais liberais e a terceira via? Lembrem que o Estadão é o jornal criado no contexto da bucha, né? Burschenschaft paulista. É o mesquitismo. Há muito foi denunciado no passado. O Estadão tem o seu viés. E, obviamente, usa todos os seus editoriais, a sua caneta, o seu RH, para só contratar pessoas alinhadas à sua agenda para promover o que eles querem. Então, sujo falando do mal lavado. Por exemplo, ao longo de todo o ano de 2023, Flávio Dino fomentou o acirramento e as divisões da sociedade. Todos os que não prestam venha ao governo petista seriam fascistas e bolsonaristas. Vocês fazem a mesma coisa? O resultado dessa atuação disforme é patente. No ano passado, os governadores assentiram em massa ao convite do Lula para participarem do ato em defesa da democracia após o dia 8. Agora, vários deles recusaram o convite, cientes do risco de ser mais uma cilada político-eleitoral petista. A tentativa de golpe deflagrada há exatamente um ano foi profundamente antidemocrática, não apenas em razão do ataque contra as instituições. Em todos os seus atos havia uma mensagem de exclusão. Quem não estava alinhado com o movimento golpista era visto como um traidor do país. Não. Tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Essa é uma distorção gigantesca da história. As críticas das pessoas sempre foram sobre uma parcialidade. Sobre uma passada de pano sem tamanho. Diante de problemas que eram reais, eram válidos, eram justos e a imprensa sempre tratou de criminalizar. Seja nas políticas públicas, quando Bolsonaro propõe alguma coisa, e a imprensa, olha, fascista, golpista, todos os istas, eletricistas, seja quando era alguma proposta de falar, cara, vamos aqui, ó, não, pô, vamos tentar aprimorar o processo. Eita, não, isso é golpe? Estão atacando o processo. Seja quando Bolsonaro, exercendo as suas funções, né, de chefe do executivo, convida embaixadores para mostrar, olha, aconteceu isso, tem isso. Acho que isso aqui dá para melhorar nesse ponto, dá para melhorar naquele outro ponto. Não, não pode. É golpe. Inclusive foi tornado inelegível por essa reunião. É um absurdo sem tamanho. O autoritarismo traz sempre a pretensão do monopólio da virtude cívica. E é preciso reconhecer que, com frequência, se observa no chamado campo progressista o mesmo fenômeno apenas com sinais trocados. O Estadão é o maior representante da terceira via. Está no DNA deste jornal. Você vê, ó. Ele condena o bolsonarismo, joga o PT junto para eliminar os dois e tentar voltar, né, com o que eles sempre fizeram ao longo de toda a história brasileira. Dar todo o poder e entregar tudo à política para as oligarquias nacionais. E encerra com um parágrafo maluco. A brutalidade do dia 8 deve ser enfrentada pelas causas. O país não pode continuar refém da lógica da violência e da ruptura. A cidadania é sinônimo de pluralidade, de diálogo, de liberdade, de respeito às diferenças e de cumprimento da lei em todas as esferas. Falou e não falou nada. Aí vem a Folha, que foi o mais assim, dia 6, não teve nada hoje também. A baderna que engolfou a Praça dos Três Poderes no dia 8. Apesar de ter ocorrido, já na gestão de Lula, seria mais bem situada analiticamente como o ato derradeiro do período Jair Bolsonaro. Naquele dia, desbordou o jorro de ódios e insanidades que haviam sido acumulados pela ação e a omissão do presidente. Pronto, a culpa é de Bolsonaro porque ele foi omisso. É sempre a culpa dele. A corte age bem, ao dar celeridade aos processos, o que favorece o efeito de suas horas das condenações, mas se excede no tamanho das penas. Ela chegou em 17 anos de prisão para acusados que não exerceram papel de liderar nem organizar as violações. O bom vento da normalidade deveriam refrescar também o judiciário, que mantém inconclusos inquéritos policiais anômalos, abertos e tocados pelo mesmo tribunal que julga e, às vezes, se inclina para decisões que cerceiam a livre expressão.
No mais, o Brasil tem pressa para virar a página. Precisa concentrar suas energias cívicas e institucionais nos temas de seu desenvolvimento econômico e social deficiente. O Folha, obviamente, falou algumas coisas a mais, né? Ele não chegou ali e falou do judiciário do nada. Mas, de todos, foi o único, assim, ponderado para no final do dia falar o seguinte, cara, olha só, o problema do Brasil é econômico, é social, é a pobreza. Vamos lá, né, campeões? Vamos lá, né? Vamos começar agora a fazer alguma coisa. E esse daí, gente, o que está aí é que você não vê na TV, é que vai ser a narrativa padrão. Tá, ponto. Não adianta reclamar, vai estar aí, cabe a nós contar parte da história. Cabe a nós isso, é o processo, beleza, do jogo. E a vida que segue, né? Tem um dia de amanhã, tem um mês de amanhã, tem um próximo ano, tem a próxima década, tem as próximas eleições. E assim, a gente tem que. A gente não pode ser a imprensa nesse momento. A gente não pode ficar brigando eternamente com o consórcio, ficar brigando eternamente com a Globo pra ver quem tá mais certo sobre o dia 8, que no final do dia a gente não vai sair disso. E é tudo que o Lula quer, inclusive vai criar essa ótima cortina de fumaça que a gente não vai discutir os problemas reais do Brasil, que vai colocar o holofote no Lula. Por isso que a imprensa insiste tanto em falar do dia 8, de falar de Bolsonaro, que é pra proteger o queridinho deles. E aí, com base nisso, eu coloco alguns questionamentos. Faltou interrogação porque eu não queria diminuir o tamanho da letra. Mas eu pergunto pra vocês. Você, cidadão comum, você tá satisfeito com os parlamentares? Você tá satisfeito com governadores e prefeitos? Eu tô falando assim, satisfeito é o seguinte. Tem algum parlamentar que você olha e fala, cara, este cara me representa 100%. Que é bem difícil, né? Acho que nem você mesmo se representa 100% que eu coloquei. Você tá satisfeito com vocês mesmos? Você tá satisfeito com os governadores? Você olha até pros governadores da oposição, eles não vão no dia 8. Mas vocês estão satisfeitos com eles? É o perfil que vocês esperavam? Ou vocês queriam alguém mais combativo? Falar, não, realmente, tem que ser desse jeito, tem que fazer isso. Estão satisfeitos com as políticas públicas? Vocês estão satisfeitos com as lideranças de direita? Que lideranças eu uso para qualquer pessoa que tenha um engajamento acima de uma pessoa relativamente comum. Pessoa comum tá ali, seus seguidores, seus amigos, pessoas que conhece. Sei lá, qualquer pessoa aí com mais de 20 mil seguidores, 10 mil seguidores. Seja jornalista, seja influenciadores, seja só um perfil de rede social. Você tá satisfeito com como as coisas tá indo? Com vocês mesmos. Você fala assim, poxa, eu tô satisfeito com a sua vida, como as coisas estão fazendo. Os rumos da direita do país. Eu espero de coração que você diga não para tudo. Não por nada, não porque você fala, ah, tudo uma porcaria, tudo um lixo. Não, porque eu acho que na vida a gente sempre pode melhorar. É aquele não, assim, pô, não tá satisfeito porque eu sei que a gente pode ser melhor. Só por isso. E obviamente a gente tem algumas coisas que a gente sempre pode melhorar. Eu acho que a gente dá pra melhorar em termos de parlamentares. Eu acho que dá pra gente melhorar em termos de governadores. A gente vai ter eleições agora. Dá pra melhorar também no prefeito. Olha pra eu tô usando. Melhorar. Eu não tô falando de a gente alcançar a perfeição. Melhorar, a gente vai ter campanha agora. Cara, às vezes tem um prefeito que é do PT. Saiu o prefeito do PT, entrou outro, já tá melhor. Já melhorou. Já melhorou. Lideranças. Às vezes a galera tá meio gritaria, meio malucada. Reduzir um pouco a gritaria, a maluquice. Já melhorou. Sempre dá pra melhorar. Rumo da direita. Tá bom como as coisas tá indo? Acho que aí tá meio perdida assim. A galera tá. Eu realmente acho que eu acho que é importante a luta pela liberdade, pontuar algumas coisas, mas eu realmente acho que a ilha tá meio perdida. E aí, se você não tá satisfeito, e se você estiver insatisfeito, aí eu te pergunto, a sua insatisfação, ela se adequa à realidade ou é uma expectativa irreal? Porque tem o que eu espero que você seja, o cara que não tá satisfeito porque quer melhorar. Eu não quero que você seja aquele cara insatisfeito porque você deseja o mundo da Cinderela. E isso não vai ter, né? Nárnia. É aquele cara que... Vamos trazer os exemplos do governo Bolsonaro, que são aqueles clássicos que todo mundo entende. O governo vai lá... sei lá... Alguma política que dê mais liberdade para as pessoas ter alguma ferramenta em casa.
O que Bolsonaro podia fazer enquanto presidente? Fez lá decretos, portarias. Mas isso, o próximo presidente, chuta pra cima. Para você realmente criar um arcabouço, né, mais sólido, você precisa de um projeto de lei, uma mudança na Constituição. E isso não depende só do presidente da República, que no caso era Bolsonaro. Isso depende de uma base. Depende, primeiro, do presidente da casa querer pautar. Rodrigo Maia, por muito tempo, sentou em cima. Não sei se vocês vão lembrar, porque isso é uma coisa que eu já falei de forma reiterada ao longo do ano passado. Foi inclusive tema do dossiê 1500, episódio 1500, diferenciado. A gente precisou ir pra rua em maio de 2019, com quase 6 meses, 5 meses completos, né? Era 26 de maio, para pedir pro Rodrigo Maia colocar em votação a MP 870, acho que esse é o número, que era para poder reduzir o número de ministérios. Olha os pedidos, pelo amor de Deus, Maia, deixe de reduzir os ministérios. Não é pedindo para avançar com a agenda conservadora. Então, olha as dificuldades. Aí, às vezes, você jogar pedra, ai, não fez isso, não fez aquilo outro. Será que você tem uma crítica que realmente se adequa à realidade? Ou é uma expectativa irreal? Em um cenário que você tem lá 50 deputados. A gente, ano passado, teve a indicação do Dino. Eu falei, ó, gente, eu acho que vai passar. Cobri alguns pontos importantes, acho que a gente comentou tudo, cobri, tá registrado no Atlas, mas no momento nenhum fiquei naquele hype, agora vai, olha isso aqui, olha aquilo outro, aquele alarmismo que muitas vezes acontece na direita. Eu acho que cabe a gente fazer essa autocrítica também. Tem muita gente que adora um alarmismo, o clickbait, beleza do jogo, mas você viu, pô, o Pacheco foi eleito, que dependia dos senadores. E não mudou nada na relação, na verdade piorou, né? O Lula com suas emendas. Depois veio o Zanin, foi aprovado. Por que o Flávio Dino não seria? Todos os indicativos mostravam que sim. E aí foi a galera, agora acabou, tudo acabou. Mas, gente, isso aqui meio que tava no pacote. Então, assim, eu acho que um dos processos que a direita precisa, até para melhorar os rumos, é começar a adequar suas expectativas. E que realmente começar a se perguntar, gente, porque tá tudo acontecendo. E aí eu tentei colocar isso meio que num parágrafo, numa frase. Eu pedi ajuda da minha assistente ChatGPT. Fui escrevendo e aprimorando e mandar de volta e falar, me sugere algumas coisas e botando. E eu escrevi esse pequeno parágrafo aqui que peço que vocês reflitam sobre isso. Reflitam. Que se 2020, se o 8 de janeiro de 2023, a esquerda quer usar para fazer um marco para falar que só a esquerda defende a democracia e que a direita precisa ser criminalizada, que nós usemos o 8 de janeiro para ser uma data do amadurecimento, um divisor de águas, que agora nós seremos diferentes. Eu escrevi o seguinte, né, com auxílio. O futuro da política nacional depende de nós. Não podemos mais nos contentar com o comodismo que nos relega ao passado. Torna-se imperativo o amadurecimento de nossas abordagens, a audácia de repensar cada proposição e a edificação de uma nova narrativa, não apenas para suprir deficiências, mas para reestruturar um panorama político mais coeso e inspirador. Não há espaço para estagnação ou condescendência. O desafio é nítido: evoluir ou arriscar sermos absorvidos pela inércia do que já se passou. Vamos por pedaço, né? O que eu queria escrever com ajuda é que botando as palavras difíceis para ficar bonito. O futuro da política depende de nós. Acho que ninguém discorda disso. Depende de nós. Do povo. Não podemos mais nos contentar com o comodismo que nos relega ao passado. O que eu quis falar com isso? Ele não pode ficar contentado com o seguinte, não. Somos conservadores no costume, liberais na economia. Defendemos isso. Sabe? Tá, beleza. Isso já foi, né? Aqueles jargões já foi. A gente tem que dar um próximo passo. E não pode ficar nesse comodismo das coisas, sempre fazendo as mesmas coisas, esperando que agora vai dar certo. Cara, vamos tentar, vamos dar um gás assim, dar uma modificada. Torna-se imperativo o amadurecimento das nossas abordagens, a forma como a gente fala, como a gente expor algumas ideias. Sabe? Isso até falo sempre, gente, não dá pra gente falar que vive numa ditadura e, na hora de agir como se estivesse em Nárnia.
Esses dias, duas pessoas diferentes me falaram a mesma coisa. E duas pessoas que eu respeito a opinião e normalmente reflito sobre elas. Um foi um amigo meu e a outra foi a Paula Schmidt, que é jornalista, né? A Paula chegou pra mim e perguntou o seguinte: Kim, por que às vezes por que você não acha que às vezes vale a pena, sei lá, quando fazer um vídeo, uma coisa ou outra, ao invés de você usar um termo assim, olha isso aqui, olha o que a esquerda tá fazendo, ao invés de falar isso, será que não vale a pena só falar o seguinte: olha o que as oligarquias estão fazendo, olha o que as elites nacionais estão fazendo? Porque pensa o seguinte, ela falando comigo, imagina aquele cara que cresceu na esquerda, que ensinaram pra ele que a esquerda era a melhor coisa do mundo. Aí ele abre o teu vídeo e vê você falando mal da esquerda. Será que ele não vai reagir? Assim, o instinto dele, ele vai ficar, ele nem vai querer te ouvir mais. Aí eu parei e pensei, eu falei, pô, às vezes realmente dá pra passar a mensagem, né? Ser um rótulo mais difícil. Como é que eu tô falando, sabe, olha o que a esquerda tá fazendo, é difícil. Mas eu vi e falei, pô, ela tem um ponto. E eu penso, eu reavalio. Às vezes, e aquela coisa, dá pra passar a mesma mensagem com os termos diferentes, ser melhor entendido. A audácia de repensar cada proposição e edificação de nova narrativa. Isso daí, até uma amiga minha nas últimas horas falou uma coisa interessante. Ela falou o seguinte, cara, às vezes a direita não entende. E quando a gente fala até de Bolsonaro, Bolsonaro não é mais a expectativa. Bolsonaro nem é mais a realidade. Bolsonaro era o passado, que foi presidente. Até 2018 ele era expectativa. Durante, né, de 2019 era a realidade. A gente tem Bolsonaro. Agora tá no passado. Então, a gente tem que agora pensar, tá, e agora? E agora? E agora? O que a gente vai falar? Vai ser só as pontuações? Será que a gente não pode fazer um algo a mais? Né? Uma nova narrativa não apenas para suprir as deficiências, mas para reestruturar um panorama político mais coeso e inspirador. Eu queria falar com isso nessa palavra difícil. Seguinte, vamos ser honestos, a direita ela não tem uma proposta coesa de um plano de desenvolvimento da nação. Eu, pelo menos, desconheço o que a direita tem para propor, por exemplo, a gente voltar. Se a gente voltar agora e a gente tiver 400 deputados e 60 senadores, que passa o que quiser. Aí vai ter, vai impeachment. Beleza, teve essa parte. Mas vem cá, e aí depois? O que a gente vai fazer em termos de infraestrutura? O que vamos fazer em termos de logística? O que nós vamos fazer em termos de energia? O que nós vamos fazer em termos de, sei lá, política cambial? Taxa de juros? Programas de erradicação da pobreza? Melhoria da segurança pública? Melhoria de salário? O que a gente vai fazer? Qual o projeto? Qual a ideia? Eu não tenho. Sou honesto. Sou meio burro. Eu tento pensar uma coisa ou outra, tento trazer pra vocês. Eu, pelo menos, tento saber o que eu não quero. E falar, ó, isso aqui é o que eu não quero, gente. Porque eu acho o seguinte, se a gente tem uma coisa, a gente consegue inspirar pessoas. Às vezes as pessoas querem uma solução. Uma solução. Saído, assim, eu acho que a gente consegue ser além do antipetismo. Eu não quero ser apenas o antipetista, o anti-woke, o anti-agenda SG. Poxa, eu quero ter um projeto pra apresentar que inspire pessoas a falar, cara, bacana. Eu nunca ser político. Eu quero esperar e falar, cara, é o que a nossa galera defende com o nosso grupo. Pelo amor de Deus, não vem isso aqui. A direita também tem que parar com isso. Se o cara é bom na parte de comunicação, aí tem que ser deputado, tem que ser... Não, calma, gente. Não pode ser assim. Tem que amadurecer nisso também. Por fim, né? Não há espaço para estagnação ou condescendente. Não tem pra ficar parado no tempo de boca aberta esperando as coisas mudarem porque o universo vai se conspirar. O desafio é nítido. Evoluir ou arriscar ser mal absorvidos pela inércia do que já passou. É isso que eu queria falar, né? Tá aí um debate, acho que hoje, dia 8. Encaixa muito bem. E vamos falar sobre uma nota bem interessante do senhor Jamil Chad. Reflitam sobre isso de coração aberto. Não sou o dono da razão nem nada, mas eu até acho que eu coloquei coisas em termos genéricos, né? Acho que evolução é sempre necessária. Aí o senhor Jamil Chad, porta-voz da OTAN, da ONU também, solta a seguinte nota. A ação internacional ajudou a asfixiar golpistas de 8 de janeiro e blindar a democracia. Em julho de 2022, uma reunião entre os chefes da parte da defesa de Brasil e Estados Unidos sinalizou aos militares em Brasília que eles não teriam respaldo de Washington caso optassem por uma aventura golpista. De um lado da mesa estava
Laura Jane Richardson, general 4 estrelas do exército americano e comandante do Sul, e Lloyd Austin, secretário de defesa norte-americano. Do outro lado da mesa estava Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro da Defesa do Brasil, né? Fontes que estiveram naquela sala relembram como o tom usado pelos americanos foi claro. As instituições democráticas brasileiras eram sólidas, ou seja, não tem espaço, não inventa. O recado sutil foi entendido por todos que estavam naquele local. Por quê? Porque dias antes, Bolsonaro havia usado o encontro com embaixadores, né? A narrativa do Jamil Chad. Olha como são as coisas, né? Naquele momento, o governo recebeu uma série de visitas do mais alto escalão do governo americano, do chefe da CIA, né? E também da cúpula da segurança nacional. Assim, que houve uma ajudinha, assim, por onde essa galera passa, eles saem promovendo desestabilização nacional. Por onde esta turma passa? Eles estavam no Brasil. E aí, já que eles falaram um pouco disso, falando até da Laura Richard também, eu só quero relembrar vocês que no Atlas Brasileiro de junho tem um capítulo no tema de relações internacionais, né? Tem o capítulo de relações internacionais, tem um subtema que é caso Financial Times, que é dessa matéria aqui, ó. A discreta campanha dos Estados Unidos para defender a eleição brasileira. E aí eu comento sobre os casos. E aí falamos, né? Aquela senhora ali é a Laura Richardson, que antes mesmo dessa matéria do Financial Times, a gente já comentava sobre ela. Então tá lá, se você quiser saber um pouquinho mais. É uma senhora que fala que a Amazônia é muito importante para os americanos, para o amigo Biden. Um ano depois do ato do dia 8, diplomatas admitem que a pressão discreta por parte dos americanos ajudou a mandar um recado aos militares brasileiros de que um processo golpista não encontraria respaldo pelo mundo. Pesou ainda uma carta de senadores americanos pedindo que o Biden suspendesse qualquer acordo militar com o Brasil caso uma ruptura ocorresse. O recado era simples. Podia até ter golpe, mas no dia seguinte, né, ia ter custos elevados. Sem apoio... olha o que o Jamil diz agora, né? Sem apoio dos membros da OTAN, restaria ao eventual novo governo golpista apenas aliança com párias internacionais e regimes isolados. Assim, não é por nada não. Não é querendo falar, ai, tal país é bom, tal país é forte, tal país é isso. Mas você percebe, como na narrativa do Jamil Chad, tirando o oeste europeu, né, que é o mundo ocidental, e os Estados Unidos, ninguém mais presta. O planeta tem 200 países. Eu acho que tem 200, talvez um pouco mais. Mas vamos ter uns 200 países. Tirando ali a União Europeia, que são 21. 21. Estados Unidos, 22. Canadá, 23. Austrália, 24. Nova Zelândia, 25. Japão, 26. Mas acho que ele não tá falando o nome do Japão, né? Vamos botar. Coreia do Sul, 27. Então, assim, o restante do mundo não presta. É como assim, você vê até as coisas, né? E ele ia falar assim, ó, disposto a usar o Brasil para fortalecer posições contra os Estados Unidos. E não é por nada, não. No ambiente que o mundo tá hoje, a gente tá vendo um conflito gigantesco de duas forças sobre-humanas, que é os comuns de um lado e os Estados Unidos do outro. Você não é falar que esses países prestam, que o Brasil deveria se aliar a eles. Eu só quero mostrar aqui a prepotência do Jamil Chad. É só isso, assim. Eu acho sensacional. Por isso que a galera sempre falou. A esquerda falava disso. Antes do Lula ser um vassalo do Biden, né? Que o Jamil Chad era o porta-voz da OTAN. Cada vez faz mais sentido na minha cabeça. A articulação partiu do Brasil. Se a ação americana deu resultados, a iniciativa não ocorreu por acaso e nem se limitou aos Estados Unidos. Desde 2021, forças políticas nacionais, ministro do Judiciário, grupo de ativistas, embaixadores, entidades de direitos humanos começaram a identificar que o cenário de eventual golpe poderia ocorrer. Balela. A ofensiva brasileira tinha como objetivo criar uma situação na qual o custo do golpe fosse insuportável para os seus operadores, desde os militares aos operadores do mercado financeiro. A Faria Lima, né? As oligarquias nacionais. Para isso, precisavam que o mundo
impusesse esse custo em sigilo. Conversas começaram a ser realizadas para alertar países de que era necessária uma reação para ajudar a blindar a democracia brasileira. A estratégia contou com vários atores de diversos poderes. Em Washington e capitais europeias, grupo de ativistas brasileiros foram recebidos por governos, deputados e autoridades, justamente para tratar da ameaça de que a eleição, no final daquele ano, representava. Embaixadores aposentados e dissidências dentro do Itamaraty também agiram para fazer sua alerta em diversas capitais do mundo. E tem gente que fala, ai, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo outro. Cara, olha só, gente, Bolsonaro não teve apoio durante 4 anos de nada, bicho. De nada. Eu não acho que Bolsonaro foi perfeito, não. Guarda até pra mim as críticas que eu poderia fazer. Mas o cara não tinha a classe média inteira com ele. O cara não tinha as elites nacionais com ele. O cara não tinha o mercado financeiro com ele. O cara não tinha as forças com ele. O cara não tinha imprensa com ele. O cara não tinha apoio internacional. E os membros do funcionalismo público, como vocês podem ver aqui, também tava assim, era contra todo mundo. Mas queriam que o cara tivesse transformado o Brasil em 4 anos na Suíça do Sul. Nos Estados Unidos, o embaixador Thomas Shannon também foi um importante interlocutor entre o gabinete do BD e aqueles que alertaram para o risco do golpe. Bolsonaro tentaria revidar, organizando uma reunião com embaixadores, vocês sabem, né? Com várias delegações já alertadas, o encontro foi um fracasso e meses depois gerou a inelegibilidade do ex-presidente. Você vê como são as coisas? O Bolsonaro vai lá, faz um evento aos trancos e barrancos, na maior dificuldade. Do outro lado tem uma trocentas pessoas trabalhando para desestabilizar o país. Aí só falar um pouco disso, esse apoio internacional, no Atlas de Janeiro, no capítulo sobre Atos do dia 8, tem um subtema, apoio progressista internacional, que está lá falando, por exemplo, da nota do Washington Brasil Office em janeiro, onde eles se celebram, né, que aquela manifestação dos americanos foi graças a eles. E aí, o Washington Brasil Office também está por trás do que aconteceu em julho de 2022, né? Laura Richard e outras coisas. O Jamie Raskin, que era o parlamentar à frente da comissão do Capitólio, que o Globo noticiou. E quando fala que desde o início do ano, ativistas, a gente comentou, assim, dias depois. Sei lá, acho que dia 29 de março de 2022, a gente já tinha comentado esse primeiro encontro, que a Comissão Arnes fez parte. Tá ali, ó, congressistas dos Estados Unidos são alertados sobre riscos à eleição no Brasil. A gente comentou isso em março de 2022 e comentamos em janeiro do ano passado. Então tá lá também um capítulo explicando um pouco disso. Do que eu posso fazer, eu tento me melhorar dentro das minhas limitações, né? Não sou perfeito também, mas vou tentando. E aí, acho que nem vai dar para comentar sobre o último texto, mas vamos correr, vamos ver. Se liga nisso daqui, que é a cara do governo Lula. Brasil quita dívidas na ONU e recupera votos em organismos internacionais. Acho que é um ponto que a direita deve, sabe, refletir. Assim, qual a posição que às vezes as pessoas encaram essas histórias, esses debates sobre relação internacional, acho que tá meio ruim. Acho que em parte a direita às vezes é meio vassala também, viu? Da galera. Eu acho que às vezes falta olhar mais pro Brasil e parar um pouco com esse vira-latim. Falar, cara, é Brasil. O que importa é o Brasil. O resto, que vai pra casa do chapéu. O resto todo. Eu mesmo já falei. Eu não tenho mais respeito pela ONU, pelo ninguém. Só respeito a tia do Zap. E o tio do churrasco é o primeiras primas. Brasil quita dívida na ONU e recupera votos em organismos internacionais. Em nota, o governo indicou que vai pagar integralmente, né, 289 milhões de contribuições regulares para a ONU e ainda que estão passivos de 1 bilhão e 100. Não sei nem que é isso, né? Missão de paz. Dessa forma, além de assegurar o direito de voto no país, na Assembleia Geral de 2024, o Brasil reforça seu compromisso com o multilateralismo, tradução, com a agenda globalista. Aí, enquanto o Lula é um vassalo, tá dando o nosso dinheiro para a ONU, mas quase 1 bilhão e meio, sem dinheiro, a ONU congela contratações, fecha escritórios e corta programas. Ninguém dá dinheiro pra essa porcaria. Olha o amigo Biden ali, ó. Se não bastasse, a dívida crônica mantida pelo governo dos Estados Unidos com a instituição se perpétua. Eu não tenho, hoje, mas nenhuma... Estados Unidos da liberdade para eles.
para eles. Vocês acabaram de ver o que eles fizeram no Brasil. A liberdade é para eles. Ninguém tem amigo, tem amigo nenhum. Tem amigo nenhum. Tem amigo nenhum. Brasil tá sozinho. O Brasil só tem um Brasil para contar. Eu não preciso nem falar aqueles países, né? Aquele país vermelho, nem precisa falar que não presta. Estados Unidos tem muita gente que ainda se ilude. Não tá do nosso lado. Nunca esteve e nunca vai estar. A história do Brasil mostra isso. Só quem não conhece a história, que ainda se engana. Perdi qualquer esperança de fora. O Brasil só vai ter solução interna e vai ser difícil. E aí nessa linha, só para aproveitar aqui, meter o pau no Lula. Valdo Rebelo posta assim, ó. É isso. Americanos e ingleses ampliaram reservas e consumo de combustíveis fósseis. 11 bilhões de barris só na Guiana. Aqui, a agenda verde entreguista do governo propõe aumentar impostos e proíbe petróleo na margem equatorial. O Lula é um vassalo. O Lula está destruindo o Brasil. A turma que ele gosta tá aí produzindo petróleo. Petróleo. E o Brasil? Nada. E no Brasil, quem está defendendo a margem equatorial, a exploração, é a direita. Quem está liderando a frente parlamentar é o Pazuello. Não é o PS apostar, porque vindo de um cara mais à esquerda, que já foi ministro do Lula, né? Mais de uma pasta. Tem um gostinho diferente. Mas vamos lá, né? Já tá aqui um pouquinho mais. Terminar só com um texto assim mais positivo. Que o mesmo Estadão que vem com essa história de golpe, esse editorial ridículo, tem lá o espaço aberto, né? Que vez ou outra alguns jornalistas escrevem. Tem um cara que escreve com regularidade no Estadão. Pelo menos a cada 15 dias. Eu acho que é semanal. Que é o Carlos Alberto de Franco. É um cara bem mais à direita. E ele fala o seguinte: diálogo ou a sombra da ruptura? Sou otimista, acredito no Brasil, aposto na democracia. Considero que o diálogo honesto é sempre o melhor caminho para solucionar conflitos. Só ele é capaz de acomodar as abóboras em meio aos solavancos da carroça política. Mas não posso deixar de reconhecer uma preocupação com o futuro do nosso país. Em nome da defesa do Estado Democrático de Direito, importante e necessária, foi se fechando o cerco, a liberdade de expressão e a legítima manifestação de amplos setores da sociedade. Uma parcela significativa, talvez mais da metade da população brasileira, está crescentemente sem voz. Os quase 60 milhões de brasileiros que não votaram no Lula sentem-se cada vez mais acuados e mais preocupados, não apenas com a economia, mas com o futuro das liberdades individuais e a solidez das nossas instituições democráticas. A renovação da consciência e da própria identificação com a visão mais conservadora é um fato inequívoco. São vozes no Congresso, intelectuais, alguns jornais, blogs, revistas, formadores de opinião, jornalistas e até mesmo algumas iniciativas relevantes na produção de conteúdo. Sem falarmos no aumento na participação da população em um forte despertar espiritual. Que esse aqui, para mim, é o maior legado de Bolsonaro. Pode falar o que for. 2013. Se não fosse Bolsonaro, foi um catalisador. A quantidade de pessoas que despertaram para acompanhar o que acontece nesse país, em termos políticos, é por causa desse cara. Não tem pra onde correr. A tradução e publicação numerosa de atores conservadores nos mostram a força e a evolução sem precedentes quando consideramos que as últimas décadas foram marcadas por um domínio pleno das visões mais à esquerda na academia, na política, na mídia, nas artes. A chegada das redes sociais permitiu que filtros enviesados perdessem seu efeito, possibilitando a recuperação de espaço nas discussões mais afinados com os sentimentos e valores de grande parte dos brasileiros. Na tentativa de desqualificar os anseios e aspirações, conservadores e liberais, vozes de esquerda rotulam de bolsonaristas a todos que não se alinham com seu campo, tentando reduzir a ascensão dos conservadores a um personagem controverso e conflitivo. Eu não sei se é assim tão controverso não, né? Mas tudo bem. O fenômeno do conservadorismo é maior, ultrapassa e independerá de Bolsonaro. Além disso, a esquerda também se esforça para que o conservadorismo não seja devidamente difundido e conhecido em suas próprias propostas basilares, pois percebe que a ocupação do espaço público por uma cultura conservadora é o maior e mais poderoso obstáculo às suas pretensões hegemônicas. O conservadorismo não apenas tem direito de existir,
como tem se mostrado muito representativo de boa parcela, talvez a maior parcela da população brasileira. O mundo experimenta essa tendência. Até pouco tempo atrás, a leitura e a repercussão dos acontecimentos estavam sempre, ou quase sempre, moduladas e filtradas por um olhar iluminista e marxista. As pessoas, mesmo na contramão de um sistema de poder coletivista e fechado, descobriram a força e o brilho da liberdade. Alheios a esse movimento, Lula e parte do judiciário fazem uma dobradinha para diminuir e enfraquecer o papel do Congresso. Um persegue a sua agenda de domínio, aumento do alcance do tamanho do Estado e fortalecimento de alianças com governos socialistas e autocráticos ao redor do mundo. Os outros avançam incessantemente com suas pautas identitárias e decisões tomadas à margem de preceitos constitucionais, num ativismo judicial sem precedentes na história do país. Ao agirem dessa forma, em si mesmada, apertada dos anseios de boa parte da população e ignorando essa crescente onda conservadora, Lula e parte do judiciário não parecem realizar o quanto estão testando os limites da obediência e do respeito às autoridades instituídas, que são muito comuns e arraigados na população brasileira. Parecem não perceber que suas decisões e atos são cada vez menos vistos como justos e legítimos. Apoio popular está claro. Nem Lula, nem o judiciário possuem. Nenhum deles poderia, nos dias de hoje, colocar os pés nas ruas sem uma escolta, sob o risco de serem apulpados ou veementemente admoestados pelo cidadão comum. Se é assim, de onde vem o poder que lhes permite agir contrariamente à vontade de um contingente tão gigantesco de brasileiros? Por que o Congresso não lhes põe os devidos contrapesos? Certamente tem papel relevante o apoio obtido às custas das barganhas, das liberações de verbas, de concessão de favores e privilégios e a subserviência e vassalagem de contestáveis entidades de classe. Embora relevantes, esses apoios não são suficientes para se afrontar cotidianamente a maior parte do país. A tendência de intensificação dessas duas ondas antagônicas pode provocar um desfecho desastroso, uma atitude crescente de enfrentamento e a despeito à lei e à ordem, a ruptura do law abiding. Se o cidadão sente que o Estado não lhe representa, que afronta a Constituição em benefício de um grupo que o domina e que crescentemente lhe oprime, pode cair na tentação da desobediência civil ou pior, da transgressão. Isso é muito preocupante. E o Carlos Alberto de Franco termina de boa falando que parece que definitivamente estamos nas mãos da capacidade de julgamento do bom senso dos ministros da Suprema Corte, do realismo político do Lula e da coragem moral do Congresso Nacional. Que Deus proteja o Brasil. Mas, por mais que ele termine assim de uma forma meio pessimista, ele começa de forma otimista. E, gente, a realidade nos mostra que estamos melhorando, não a contento. E o lado de lá também vem se aperfeiçoando na sua capacidade de fazer o mal. Quem vem perdendo espaço no final do dia é o centro. O tal centro. Está cada vez mais próximo do petismo, né? Do establishment. Mas a direita ela tem uma capacidade, um engajamento que nenhum outro grupo político tem. Mas temos que dar o próximo passo. Temos que amadurecer. Temos que ter um projeto inspirador. Trazer mais pessoas. Vocês não querem mais votos? 60 milhões? Independe de uma coisa. Você não acha que 90 milhões de pessoas não seria um número muito mais bacana? Vocês não vão negar que tem muita gente no Brasil que ainda vota no PT. Vocês não vão negar que muita gente no Brasil... Ai, Bolsonaro. Ai, ele é meio grosso. Ai, ele é meio isso. Ai, ele é meio aquilo outro. Vocês não vão negar que tem gente assim. Temos que mudar isso. Se a gente não muda nossa abordagem, se a gente não se aprimora, não vai. Não vai. Que o dia 8 seja o marco, sabe, da nossa evolução. O marco realmente da virada. Ali, ó. Bateu no fundo do poço. Do fundo do poço, irmão, agora é só impulso. Só sobe. Só sobe. Que seja o fundo do poço. E dali pra cima a gente só sobe. E eu fico por aqui. Vai meu trabalho. Quiser me ajudar mais um pouquinho, passa no canal. Tem um botão de valeu. Tem um peito na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, onde a gente registra, para quem sabe um dia a gente poder realmente contar a história quando tivermos, né, os meios. Kimpaim.com sem o BR. Kimpaim.com. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã, porque eu pretendo estar aqui amanhã. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos.
Valeu, meus amigos. Fui!